Uma questão que a esquerda bate muita cabeça e ainda não consegue achar uma pauta, um caminho para seguir, e a direita se aproveitou bastante nos últimos anos, é a questão da segurança pública. Mesmo a direita tendo sido eleita nas últimas eleições, a gente tem tido Tarcísio, tivemos vários políticos que foram nessa caminhada, acho que o povo brasileiro ainda tem um pouco desse senso de que está cada vez mais perigoso. Acho que principalmente quem mora em São Paulo, acho que você sabe que a coisa parece não estar ficando mais fácil. Não, diz que a gente tá bem, viu? Comparado... Por incrível que pareça, comparado ao resto do Brasil, a gente tá bem. Pô, se comparado com o Iraque, mano, talvez a gente esteja pica. Como é que a gente resolve a questão da segurança pública? Porque parece que a gente tá em guerra sempre e a coisa não melhora. Aí é uma coisa que, tipo assim, a diferença crucial entre direita e esquerda é que a direita quer a segurança, mas a esquerda só quer a segurança do ladrão. Mas eu vejo isso como uma coisa do seguinte: antigamente a esquerda ela era pró-povo. Só se falava de povo. Povo, povo, povo. Povo pobre, povo isso, povo aquilo outro. Houve uma espécie de distanciamento da esquerda pro povo. Eu não sei dizer pra você assim por que isso aconteceu. Entendeu? Então, hoje a esquerda fala muito de coisas que foram do passado. Você pode ver que no presente, o povo não tá no presente dela. O povo tá sempre no passado. Ah, nós fizemos o isso, nós fizemos o aquilo, nós fizemos o aquilo outro. Quando tu puxa quando foi que eles fizeram isso, foi há 10, 15 anos atrás. O povo não está no discurso do presente do pessoal de esquerda. Então, tipo assim, quem tá no presente? As ditas, entre aspas, minorias. Então, por exemplo, os bandidos estão no discurso da esquerda. Ah, porque tem os direitos humanos, tem o isso, tem o aquilo. Só que assim, irmão, você tá na rua e você perde o seu celular que você pagou R$2.000 em 10 vezes de 200, você quer que o bandido morra. Aí alguém diz assim, bandido bom é bandido morto. Com qual discurso você vai casar? Tá ligado? Com qual discurso você vai casar? Aí tem o discurso também da esquerda que é assim: ah, mas é um absurdo ter aquela cela que era pra caber 10 pessoas, tem 30. Aí tem o cara da direita que vai falar assim: não, mas se tem 30 é porque cabe 30. Senão não teria 30. Se tem 30 é porque cabe 30. Aí você tem o Alessandro. Porque o cara da esquerda, ele quer o desencarceramento. Isso significa tirar os 30. O cara da direita quer que o cara tente botar mais 2, porque de repente cabe 32. E tem o Alessandro que vive na rua, vive na periferia, teve ferro velho, sabe o que é alguém que foi ladrão e não é mais, sabe o que é, conhece gente que puxou cadeia. E aí quando você começa a conhecer esse povo, começa a conhecer essas pessoas, você entende o seguinte: irmão, não tem que ter um desencarceramento e também não tem que botar 32. O que você tem que fazer é construir mais presídios. Por quê? Porque quando você constrói mais presídios, a cela que era para ter 10 vai ter 10. E aquele cara tem que pagar por aquela estadia dele ali. Ele tem que entender que ele cometeu um crime não só sendo privado da sua liberdade, porque ele vai sair. E quando ele sair, você quer o quê? Você quer alguém que pelo menos tentou aprender um trampo, quer ter alguém que pelo menos teve uma vida de só estar preso, ou você quer ter um cara que teve que escolher se ele dormia ou ficava em pé? Porque uma cela com 30 é isso. E você não tá botando outro fator aí na conta, que hoje os presídios brasileiros são dominados por PCC, Comando Vermelho, E como não vai amigos. ser? E como não vai ser? Se imagina você sendo preso hoje por um crime que você nem cometeu. Ou cometeu. Mas pode ser até um crime crime menor. Pequeno. Crime pequeno. Vai, você roubou o celular, mas não na mão armada. O cara tava lá distraído, você foi lá, puxou o celular dele, o cara te prendeu. Posse de droga, negão. Quanto cara não é preso com posse de droga? Você foi preso. Certo, você foi preso. Aí você vai cair numa cela. Você vai a cela tá escrito lá, ó, capacidade 10 pessoas, ou seja, tem 10 camas. Certo? Mas tem 30 malucos lá dentro. Então você pode dormir do lado da privada, você pode não dormir, porque de repente você vai ser só o cara que vai ficar em pé. Quem é você quando você sair? Aí chega uma facção e chega em você e diz assim: então, mano, a sua estadia pode ser aqui normal, respeito todo mundo aí, vive e tal. Ou a sua estadia pode ser um pouco melhor. Pode ter alguma, entre aspas, regalia. Você pode sentar aqui, você pode uma hora assim dormir e tal, não sei o quê. Pode sair de lá de perto do boi, de perto
da privada, você não vai aceitar? Você entendeu? Porque você não vai ficar uma semana. Você não vai ficar, às vezes, 6 meses. Você vai ficar 1 ano. Você vai ficar 2. Você vai ficar 3. Porque você não tem um bom advogado. Porque a regra no Brasil, diferente do que o pessoal de esquerda pinta, é a seguinte: quem tem dinheiro tem uma boa defesa. Quem não tem dinheiro não tem defesa. Não, você vê pegar, entendeu? Quantas pessoas estão no presídio hoje que não foram julgadas ainda. Exato. Na Vila tem um fenômeno que a gente sempre fala que assim, tem o fulano que tá sempre no bolinho. Aí de repente o fulano some. Por que esse fulano? Ah, fulano foi preso. 1 semana depois o fulano tá na rua. Porque o fulano guardou o dinheiro do advogado. Tá ligado? O fulano guardou. E tem o fulano que não guardou. Torrou com droga, torrou com baile, seja lá o que for. Esse fulano, filho, é 1 ano, 2 anos. E ele sai de lá fazendo assalto. Ele sai de lá fazendo... Ele nem tenta. Não tem por que ele tentar. Porque assim, por pior que seja essa vida, você se acostuma. E quando você se acostuma, você olha pra lá e fala... Você não tem arrependimento. E como é que resolve isso? Porque a gente tem visto... O Tarcísio, ele tem já mais essa pegada desse policiamento ostensivo. A gente tem visto o próprio Bolsonaro, a grande promessa da campanha do Bolsonaro era acabar com a bandidagem no Brasil. Como é que a gente resolve isso? É só polícia na rua? Não. De cara é construção de mais presídios. De cara, assim, de lata. Porque eu sempre penso, mano, no cara que sai, velho. No cara que sai, mano. O cara que sai... O cara que... Hoje os presídios, eles são faculdades, irmão. São faculdades do crime. Você entra bocó e sai escolado. Você foi preso pelo quê? Ah, foi preso pelo tal. Entendeu? Você entra assaltante de mercadinho e sai assaltante de banco. Por quê? Porque você ficou numa cela ali, mano, amontoado, se revoltando cada vez mais. Vai chegar uma hora que você vai achar, caralho, eu só peguei um celular. E agora eu vou puxar 1 ano de cadeia vivendo literalmente um infernão. Mano, se a gente fechar essa porta aqui agora, ó. Fechar essa porta aqui agora, só tem eu, você e mais 2 aqui. Já vai ficar doidão, irmão. E a gente tem espaço até umas horas, a gente tem água, entendeu? A gente tem, se vacilar aqui, tem comida aqui em algum canto. Agora, se põe no lugar desse mesmo espaço aqui, você não conseguir se mexer. E você passar 6 meses assim. Ah, mas ele só cumpriu 6 meses. Né? É mó bom você ouvir isso. Ah, mas o fulano só pegou 6 meses. Mano, ele não pegou 6 meses. Ele pegou 6 meses no inferno. A cabeça do cara é... Caramba, mano, eu só roubei um celular, irmão. Não é que eu tô dizendo que ele tá certo. Isso é bom deixar claro, porque sempre tem um que... Ah, então você tá defendendo o ladrão. Tá ligado? Não, eu sei o que é ter um celular roubado. Só que o cara tem que ter a pena pra aquilo, tá ligado? E ele tem que cumprir a pena sobre aquilo. E ele tem que trabalhar a comida que ele tá comendo lá dentro... As paredes que ele tá... Ele tem que sustentar aquilo. Eu não posso sustentar esse cara. Eu não posso ser penalizado 2 vezes. E hoje, hoje o Estado tá fazendo com o ladrão e com o cidadão a mesma coisa que ele faz com o empregado e com o patrão. Numa ponta ele tem o ladrão, que ele fez vista grossa, porque ninguém decide ser ladrão do dia pra noite. A Cracolândia não nasceu de ontem pra hoje. Na outra ponta ele tem o cidadão, que ele também fez vista grossa pra esse cidadão tá sendo assaltado direto. Diminuindo o policiamento, entendeu? Mantendo as ruas praticamente um breu por onde você passa. E aí ele pega esse ladrão, bota esse ladrão no meio de uma cela com um monte, ele satisfaz momentaneamente Aliás, desculpa, ele pega o ladrão, bota o ladrão numa cela cheia de maluco mais louco que ele, vivendo um puta do inferno, comendo comida azeda e o caramba, e aí você tem parte do Estado que diz pra ele assim, ó, não era pra você estar aqui. Você tá aqui porque tem um cara que é muito rico aqui. Só que ele assaltou quem? Ele assaltou um pobre. Na cabeça dele, aquele pobre que tá na sua liberdade, tá indo na feira, tá indo no fluxo, tá indo em qualquer canto, aquele cara é o problema. Ele, porra, eu só roubei um celular, irmão. Nem meti arma, nem nada. Olha o inferno que eu tô passando 1 ano. É lógico que eu vou entrar pra essa facção. É lógico que eu quero ter a vida daqueles caras que estão naquela outra cela ali, mano. Entendeu? Que o cara tem visita ali, tem as gostosinhas visitando ele, não sei o quê. Aquele cara vai sair dali, ele já vai sair com um carrão, ele vai sair daqui, ele já tem uma fita boa pra fazer. Como eu não quero ter essa vida? Porque eu vou sair daqui, eu não vou ter emprego. Eu entrei sem uma profissão e eu vou sair sem uma profissão. Então quem sou eu pra sociedade? Ninguém vai querer me contratar. Eu agora tenho um contrato com a facção, ou seja, eu não posso... Quando os caras me disserem pra eu fazer uma coisa, eu tenho que fazer. Por quê? Porque se eu for pego
e eu não fiz o que foi mandado, imagina como vai ser a minha estadia, que já foi ruim na primeira. Olha um monte de conta. Constrói mais presídio. Porque hoje, mano, hoje não existe desculpa. Você constrói um presídio aí em 5, 6 meses. A gente tá vendo prédios serem construídos assim. Constrói, não sei como seria a demanda, mas constrói bem mais presídios. Prende esse camarada, julga esse camarada, bota esse camarada num programa, mano, de ressocialização. Esse cara tem que aprender que o celular custou dinheiro pra caralho pra aquele cara, pra aquele cidadão. Ele não pode achar que, tipo, eu só fiz isso. Ele tem que olhar pro celular e falar, caralho, eu roubei um celular do maluco. Porque o ladrão odeia ladrão. Rouba o ladrão pra você ver o que acontece. Erra a conta na biqueira pra você ver o que acontece. Entendeu? Deixa faltar R$1, 2. Deixa o cara levar a droga e pagar depois. Porque o ladrão vê o outro ladrão como ladrão. Ele falou, mas você tá me roubando? E a pena pra quem rouba nesse caso não é cadeia de 6 meses, 1 ano. É morte. A lei é curta e grossa pra esses caras. A lei é morte. Rouba a mãe do ladrão. Rouba o carro da irmã do ladrão. Dá o azar de roubar o carro da irmã de um traficante. Dá o azar de roubar o carro da irmã de um traficante, ela falar que ela é irmã do traficante, você mesmo assim roubar pra ver o que te acontece. Ele não vai chamar a polícia pra você ser preso. Te mata. E como é que a gente impede que esses novos presídios não virem os mesmos presídios? Não, mas eles são os presídios hoje porque você tem você tem a superlotação, né? Não, sim, mas você tá entendendo? Você tem a superlotação. Tem a superlotação, mas como é que a gente vai impedir que ele não... Porque a gente tá no Brasil. Aí é que tá o problema. Vamos lembrar disso daí, né? Aí é que tá o problema. E aí a gente quer uma solução rápida para problemas complexos. A gente olha pro cara de El Salvador, que é do tamanho do quê? De Campinas. Tá ligado? Do tamanho sei lá, da Zona Leste e Zona Sul de São Paulo. Ah, mas lá em El Salvador, o Bukele, sei lá o nome dele, porque ele fez isso, ele fez aquilo, ele parou o país, ele prendeu todos os traficantes, não sei o quê. Tá, primeiro, ele é um ditador. Então, tipo assim, como você acredita nele? Porque de acordo com a China, pouca gente morreu de Covid no país mais populoso do mundo. Entendeu? De acordo com a China, lá também é uma democracia. É uma democracia lá. E como é que eu entro lá para auditar? Uma democracia. A grande diferença de uma ditadura para uma democracia é eu posso entrar para auditar qualquer informação que você me der. O Brasil é um país livre para ser auditado por outros países. A Venezuela não é. Cuba não é. Coreia do Norte não é. El Salvador hoje não é. Então, tipo assim, às vezes o brasileiro olha as imagens do governo de El Salvador, aquele monte de gente de cueca, agachado no chão, as tatuagens que cobrem as costas, tudo, um presídio que ele construiu para 100 mil pessoas, e fala, nossa, que foda que aquilo seria no Brasil. Aí o cara esquece o tamanho do Brasil, esquece o tamanho da desigualdade no Brasil, esquece aquilo que eu falei no começo, que tem gente que com R$2.000 vive melhor no norte do que o cara com 5 mil em São Paulo. Entendeu? Porque parece que o cara de 5 mil tá na vantagem, né? E não é. Às vezes os 2 mil lá no norte você faz mais coisa do que os 5 conto aqui em São Paulo. Então, você não pode ter essa espécie de soluções. Eu acho que a primeira solução óbvia, na minha cabeça, lógico, não sou especialista em segurança pública, minha solução óbvia era a criação de mais presídios, o cara entender que quando ele comete um crime ele tem que ser preso, entendeu? Ele vai ser preso, ele vai ser julgado, alguém chegar no judiciário e falar, e aí, irmão, bora acelerar esse processo aí? Só que aqui a gente está vendo as soluções simples para problemas complicados dos dois lados. Um lado que é o desencarceramento. Por quê? Porque ele mora em Alphaville, num condomínio de luxo, com muros de 6 metros de altura, aonde da casa dele pro vizinho não tem uma cerca, porque não precisa, aonde tem uma segurança armada dando rolê dentro do condomínio, aonde para você entrar no condomínio o cara só falta tirar raio-x da sua próstata para você poder entrar nesse condomínio. Então, para esse cara é fácil falar em desencarceramento. Esse cara não mora aqui em São Paulo. Esse cara não mora na leste. Esse cara não mora na sul. O outro lado quer que na cela que cabia 30, aliás, na cela que cabia 10, que era para 10, a cela que era para 10, cabe 30, ele fala assim, pô, vamos botar mais 2. Só para ver se cabe. Se não couber, não tem problema. A gente bota 30, bota esses 2 onde tem 28. E no meio do caminho você tem a população, né? Porque tanto o lado direito quanto o esquerdo da política hoje, eles vivem nesse limbo. Você já trouxe alguém aqui que já foi deputado, essas coisas, federal?
O dia que você trouxer, pergunta como que é Brasília. Tá. Que o Zé Maria Trindade, ele fala que Brasília é tipo outro planeta. Ele fala assim, negão, em Brasília não tem trânsito. Lógico, quando ele fala Brasília, ele tá falando ali do... Brasília, não tá falando da cidade satélite, né? Do centro do poder. Aí ele fala assim, o cara, ele recebe um apartamento, acho que se eu não me engano é 120 metros quadrados. Eu não lembro a metragem certinha. Mas, tipo assim, ele tem segurança. É um apartamento funcional, né? Então, ele não paga nada por esse apartamento. Então, os caras vivem numa bolha tão grande que eles começam a achar que o Brasil faz parte daquela bolha. Então, ele meio que explica por que uma coisa que eu percebi quando eu comecei a comentar sobre política, conhecer políticos, conhecer pessoas que estavam ligadas a políticos, eu percebi que tinha uma galera que enxergava o Brasil de bilionário, milionário, rico e Bolsa Família. Eu falei assim, era muito nítido isso, entendeu? De eu ouvir isso dessas pessoas que eu falava assim, mano, vocês têm noção que tem gente que mora em Cidade Tiradentes e tira 8 pau, 10 pau de renda familiar? Existem essas pessoas. O cara não quer sair de lá, ele já tá com a casa dele quitada, ele nasceu e cresceu ali, ele tem o emprego dele e tal. Tem cara que tem 2 empregos e tira 6 conto. Não, mas como assim? Porque a cabeça da pessoa era, entendeu? Tipo, a classe média pra ela era o rico. Eu falei, mano, esse bagulho que vocês chamam de classe média é uma abertura muito grande, esse negócio de classe média, mano. Entendeu? Vocês não podem olhar o Brasil desse jeito. Foi quando eu usei essa expressão a primeira vez, que eu falei assim, cara, tem gente que vive no Nordeste com 2 mil melhor do que o cara que vive com 5 em São Paulo. Esse cara não quer sair do Nordeste. Entendeu? Tipo, mas pra eles, ele sempre fala que esse pessoal em Brasília, quem mora em Brasília, o político de Brasília mesmo, ele não tem essa noção, porque se ele é de Brasília, ele já fica só por ali. Se ele é de São Paulo, vai pra Brasília, quando ele volta pra São Paulo, ele tá morando em Alphaville, num condomínio fechado, mano, muro com 6 metros de altura e segurança armado. E é o cara que às vezes a favor do desarmamento. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre a direita com o Negão. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte que você também vai gostar. E não esquece de se inscrever nesse canal. Valeu!